agora o Diário de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. O governo diz que há risco de paralisia em 2027 e rombo pode chegar a 124 bilhões de reais. Moscou condena jornalistas por colaborar com o opositor de Vladimir Putin. Ex-presidente peruano é condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e ex-primeira-dama desembarca no Brasil após receber asilo político de Lula. Operação no Rio de Janeiro mira fraude nas eleições de 2024. E os Jogos Indígenas em defesa pela demarcação de territórios. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O governo federal prevê o ano de 2027 com muitos desafios na área de economia, já que as despesas obrigatórias podem prejudicar a execução de políticas públicas. Segundo um membro do governo Lula, o pagamento de precatórios e sentenças judiciais poderá chegar a 124 bilhões de reais. O presidente Lula enviou nesta semana o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que prevê um superávit de 73 bilhões de reais. Mas em 2027, o governo não poderá descontar o pagamento de precatório e outras sentenças judiciais do resultado primário. De acordo com o secretário de Orçamento Federal, Cleiton Montes, o rombo dos precatórios e sentenças judiciais poderá chegar a 124 bilhões de reais. Montes afirmou que o governo precisará adotar novas medidas para aprofundar a revisão de gastos de despesas obrigatórias, para tentar impedir a paralisia da máquina pública em 2027. Ele negou que o governo esteja discutindo neste momento prorrogar o pagamento de precatórios fora da meta fiscal. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, a arrecadação extra não passa por aumentar a atual carga de impostos. Entre as medidas em estudo estão facilitar a resolução de litígios, melhorar o ambiente de negócios e garantir a execução de créditos tributários. Para o ano que vem, o governo projeta fechar no azul, com superávit de 34 bilhões de reais. O Brasil recebeu hoje uma comitiva com integrantes da cúpula do Ministério da Agricultura da China. O encontro serviu como um preparo para a cúpula do BRICS, presidida pelo Brasil e que acontece em julho no Rio de Janeiro. O encontro também deve abrir portas para novos negócios com o país asiático, já que o Brasil conta com uma super safra, que deve ser 8% maior. O presidente Lula destacou a importância da educação e também a qualidade da mão de obra nacional durante uma visita à fábrica da Nissan, em Resende, no Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na fábrica da montadora japonesa Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, dia em que o complexo industrial local completou 11 anos de atividades. O antigo líder sindical aproveitou a oportunidade para destacar a qualidade da mão de obra brasileira, que, segundo ele, não deve nada a nenhum trabalhador no mundo, nem russo, nem chinês, nem japonês, nem americano. Então, investir em educação, isso não é mais do que obrigação. Não haverá outra saída para o Brasil se a gente não investir em educação, e vocês têm que estudar, porque senão esse país não vai dar o salto de qualidade que o país precisa. Durante a visita, Lula assinou o decreto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, documento que estabelece marcos para eficiência energética, reciclabilidade e segurança que fabricantes e importadoras de veículos devem seguir para a comercialização no Brasil a partir de junho. Batizado de Mover, só em 2025, o programa prevê 3,8 bilhões de reais de incentivos. O Conselho do Fundo de Garantia aprovou a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para a classe média. O novo teto da faixa 4 do programa é de R$12 mil. O governo criou uma nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida. Agora o programa terá um novo teto de R$12 mil. A expectativa é que a nova cobertura esteja disponível em maio. O dinheiro para bancar essa nova faixa sairá do Fundo Social do Pré-Sal. Serão 15 bilhões de reais investidos. Os benefícios dessa nova faixa é de financiamento de até 420 meses, taxa de juros de 10% ao ano, além da aquisição de imóveis de até R$500 mil. O governo espera atender 120 mil novas famílias. As outras faixas do governo também passaram por revisão.
A faixa 1 tem um novo teto de R$ 2.850. A faixa 2 passou para R$ 4.700 e a faixa 3 teve teto estabelecido em R$ 8.600. De acordo com o Ministério das Cidades, 100 mil famílias serão beneficiadas com a mudança nos limites das faixas de renda. O deputado federal Glauber Braga completou na madrugada desta quarta-feira uma semana em greve de fome. Segundo a assessoria dele, o deputado perdeu mais de 4 quilos. O deputado psolista é alvo de uma denúncia feita pelo Partido Novo, que o acusa de ter quebrado o decoro parlamentar ao agredir e expulsar da Câmara um militante do MBL, com chutes e empurrões. Na reunião de semana passada, a cassação do mandato de Glauber Braga recebeu sinal verde do Conselho de Ética. Após essa decisão, o parlamentar anunciou um jejum. Segundo ele, Paulo Magalhães conduz o caso de forma parcial. Glauber afirma também ser alvo de uma perseguição política, que há interferência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e que a expulsão do militante do MBL foi apenas um pretexto para a retaliação de Lira. Acompanhado por profissionais de saúde, Glauber tem sido submetido a exames frequentes. Com o passar dos dias, a entrada e a saída de visitantes na sala em que Glauber permanece também passou a ter maior restrição, a fim de evitar que o parlamentar adoeça. Por recomendação médica, o deputado foi impedido de participar de um encontro com membros do movimento estudantil. Mas, quase uma hora depois, ele contrariou as orientações e fez uma rápida aparição, sem discursar. De acordo com a assessoria de Glauber Braga, os exames têm sido feitos 2 vezes por dia. A equipe médica tem mantido o parlamentar hidratado por meio de soro, isotônicos e água. Os advogados de Glauber Braga ainda avaliam quais medidas poderão ser adotadas. A única certeza é que haverá apresentação de recurso contra o processo à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a pena para o crime de injúria racial se praticado contra mulheres e idosos. Atualmente, a lei do racismo fixa a pena de 2 a 5 anos e multa. A proposta acrescenta um dispositivo à lei para prever que essa pena aumente de 1 a 2/3 se o crime for praticado contra mulher ou pessoa idosa. O projeto é da deputada Silviei Alves e era analisado pela Câmara desde 2023. A deputada afirmou que casos de injúrias raciais são cometidos persistentemente no Brasil e as vítimas mais frequentes dessa prática criminosa são pessoas negras, com especial foco nas mulheres e em pessoas idosas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou as tropas israelenses que estão na zona norte da faixa de Gaza e reforçou a continuidade das operações no território palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu esteve no norte da faixa de Gaza. No local, ele se reuniu com tropas que operam no território palestino. Estou aqui com o ministro da Defesa, com os comandantes das forças de defesa e nossos soldados, tanto regulares quanto reservistas maravilhosos. Eles estão fazendo um excelente trabalho aqui na faixa de Gaza, atacando o inimigo, e o Hamas continuará a sofrer golpe após golpe. Estamos determinados a libertar nossos reféns e estamos determinados a alcançar todos os nossos objetivos de guerra. Após quase 2 meses de trégua, o exército israelense retomou sua ofensiva em 18 de março. Netanyahu afirmou que o aumento da pressão militar é a única maneira de forçar o movimento islamista a libertar os reféns que ainda estão no território palestino. O conflito começou com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.218 mortos e desencadeou uma ofensiva israelense em Gaza, que até agora deixou mais de 50.940 mortos. No ataque de 7 de outubro de 2023, combatentes do Hamas fizeram 251 reféns israelenses, dos quais 58 ainda estão mantidos em Gaza, incluindo 34 que o exército israelense acredita estarem mortos. O Hamas afirmou que perdeu contato com o grupo que mantinha um dos reféns israelenses. Uma operação no Líbano neutralizou um líder do Hezbollah. O braço armado do movimento palestino Hamas anunciou nesta terça-feira que perdeu contato com o grupo que mantém o israelense americano Edan Alexander refém depois de um bombardeio no local em que o grupo estava em Gaza. Alexander é o único refém de nacionalidade americana mantido pelo Hamas. No sábado, as brigadas Ezedin al-Qassam divulgaram um vídeo que mostrava Alexander vivo e que ele criticava o governo israelense por não garantir a sua libertação.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve no norte da faixa de Gaza enquanto o exército continua com a ofensiva aérea e terrestre no território palestino. O premier afirmou durante uma conversa telefônica com o presidente francês Emmanuel Macron que a criação de um Estado palestino seria uma enorme recompensa ao terrorismo. Nos últimos dias, o francês mencionou diversas vezes a possibilidade de que a França reconheça um Estado palestino em junho. Israel retomou em 18 de março as operações militares contra o Hamas e não deixou de atacar o Líbano. O exército israelense afirmou que matou um dirigente do movimento Hezbollah. As Nações Unidas indicaram nesta terça que 71 civis foram mortos pelos militares israelenses no Líbano desde 27 de novembro, entre eles várias mulheres e crianças. O acordo de cessar-fogo estipula que apenas os capacetes azuis da ONU e o exército libanês devem ser mobilizados no sul do Líbano, que faz fronteira com Israel. O Hezbollah, gravemente enfraquecido pela guerra, deve se retirar ao norte do rio Litani e desmantelar a infraestrutura militar remanescente no sul. Um tribunal de Moscou condenou a 5 anos e meio de prisão 4 jornalistas acusados de colaborar com uma organização do opositor Alexei Navalny. A Rússia condenou 4 jornalistas que Moscou acusa de estarem associados ao líder morto da oposição, Alexei Navalny. Antonina Kravitsova, Sergei Karelin, Konstantin Gabov e Artyom Krieger pegaram 5 anos e meio de prisão em uma colônia penal, intensificando a repressão à liberdade de imprensa e aos críticos do Kremlin. O movimento de Navalny, principal opositor ao presidente Vladimir Putin, até sua morte na prisão em fevereiro de 2024, foi sistematicamente erradicado nos últimos anos e seus aliados e partidários forçados ao exílio ou presos. A justiça russa agora se concentra em colaboradores muito menos diretos, mais de um ano depois da morte de Navalny, em condições ainda misteriosas. Os jornalistas foram declarados culpados pelo Tribunal de Nagatinsky de participação em uma organização extremista. Todos rejeitaram ante a corte as acusações da justiça russa, onde vários diplomatas europeus estavam presentes. Os 4 jornalistas foram julgados a portas fechadas, um procedimento que se tornou comum na Rússia para esse tipo de caso. Nos últimos meses, as autoridades russas intensificaram a pressão sobre os meios de comunicação independentes e estrangeiros que restam na Rússia, em um contexto de repressão generalizada das vozes críticas com a ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Vários jornalistas russos foram condenados a longas penas de prisão nos últimos anos por diversas acusações. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que as negociações para um possível cessar-fogo na Ucrânia seguem um caminho difícil. Volodymyr Zelensky pediu uma preparação eficaz de um contingente de tropas estrangeiras para dissuadir a Rússia de atacar novamente a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebeu em Odessa o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Durante uma coletiva de imprensa, o líder ucraniano reforçou seus pedidos pela criação de um contingente de tropas estrangeiras para dissuadir a Rússia de atacar novamente a Ucrânia, caso um acordo de paz seja concretizado. Grã-Bretanha, França e outros países da OTAN já estão preparando ativamente a base para um contingente de segurança na Ucrânia. É importante que todos sejamos rápidos o suficiente, eficazes nesse processo. E a missão mais eficaz da OTAN para fornecer assistência de segurança e treinamento para a Ucrânia em Wiesbaden também deve estar operacional. Sua eficácia é muito importante para nós e é uma proteção para o nosso povo. Pelo lado da OTAN, Rutte condenou o terrível padrão de ataques da Rússia contra civis ucranianos, fazendo referência às recentes ofensivas mortais contra as cidades de Sumy e Kryvyi Rih, e sinalizou dificuldades nas conversas para um cessar-fogo e uma paz duradoura. Essas discussões não são fáceis, principalmente após essa violência horrível. Mas todos nós apoiamos o esforço do presidente Trump pela paz. Outros aliados, nomeadamente através dos esforços liderados pela França e pelo Reino Unido, estão prontos, dispostos e capazes de assumir mais responsabilidades para ajudar a garantir a paz quando chegar o momento. Após 3 anos de guerra, o governo de Donald Trump busca um fim rápido para as hostilidades e manteve negociações separadas com as autoridades russas e ucranianas, mas que não produziram nenhum avanço concreto. Sob pressão de Washington, que se reaproximou de Moscou, Kiev concordou com um cessar-fogo sem condições de 30 dias, uma proposta posteriormente rejeitada pela Rússia. Zelensky denunciou que há 35 dias
Putin ignora a proposta americana de um cessar-fogo completo e frisou a importância da Ucrânia receber urgentemente sistemas de defesa antiaérea e mísseis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a guerra contra a Universidade de Harvard. Depois de anunciar o congelamento de $2 bilhões em fundos federais, Trump ameaçou retirar as vantagens fiscais de uma das maiores instituições educacionais do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que a Universidade de Harvard peça desculpas por não ter combatido, segundo ele, o antissemitismo em seu campus. Primeiro, quando se trata de Harvard, como eu disse, o presidente deixou bem claro que eles devem seguir a lei federal. Ele também quer ver Harvard se desculpar, e Harvard deveria se desculpar pelo flagrante antissemitismo que ocorreu em seu campus universitário contra estudantes judeus americanos. Houve professores que disseram que ela havia se envolvido em comportamento discriminatório contra estudantes judeus. Claro, você teve o ex-presidente da universidade dizendo que o bullying e o assédio dependem do contexto. Você também tinha um acampamento em Harvard Yard que todos nós vimos diante das câmeras. A universidade não impôs disciplina formal a nenhum aluno por essas violações de conduta antissemita, incluindo a ocupação de um prédio do campus e a interrupção das aulas com megafones. O presidente acredita que Harvard deveria se desculpar com seus estudantes judeus americanos por permitir tal comportamento flagrante. Quanto ao status de isenção de impostos, eu o encaminharia ao IRS para quaisquer atualizações. Mais cedo, Trump ameaçou retirar vantagens fiscais recebidas por Harvard. O governo já havia anunciado um congelamento de $2,2 bilhões, quase 13 bilhões de reais, em subsídios durante vários anos e a rescisão de contratos plurianuais por $60 milhões, 350 milhões de reais, alegando a inaceitável interrupção dos estudos pelos protestos e o intolerável assédio a estudantes judeus. O republicano também quer que a universidade acabe com suas políticas DEI, acrônimo para Diversidade, Equidade e Inclusão. Este é o mais recente ataque contra uma instituição acadêmica depois que a administração Trump colocou de joelhos a Universidade de Columbia, em Nova York, que concordou em se submeter às exigências do governo do republicano para evitar perder $400 milhões, cerca de 2,3 bilhões de reais em fundos federais. As exigências incluem controlar a admissão de alunos, permitir a presença de dezenas de agentes de segurança no campus com o poder de prender agitadores e revisar a oferta de estudos regionais, especialmente aqueles relacionados ao Oriente Médio e a Israel. A China divulgou hoje os números do crescimento do país. A China anunciou nesta quarta-feira um crescimento econômico de 5,4% no primeiro trimestre, acima das expectativas dos analistas. A alta se deve, em parte, ao frenesi exportador de suas empresas, antes do aumento expressivo das tarifas por parte dos Estados Unidos. Mas a potência asiática reconheceu certa pressão sobre sua economia e comércio, exercida pela guerra tarifária global de Donald Trump, que visa especialmente as importações chinesas. A disputa entre as duas grandes economias mundiais provocou a imposição de novas tarifas de 145% para os produtos da China, que respondeu com tarifas de 125% para as importações dos Estados Unidos. No curto prazo, a imposição de tarifas elevadas pelos Estados Unidos exercerá certa pressão sobre o comércio exterior e a economia do nosso país, mas não mudará a tendência geral de que a economia chinesa continuará a melhorar a longo prazo. Nossa economia possui uma base estável, forte resiliência e grande potencial. Temos a força, a capacidade e a confiança para enfrentar os desafios externos e alcançar as metas de desenvolvimento que estabelecemos. O órgão estatal de estatísticas também anunciou que a produção industrial cresceu 6,5% no período e que as vendas no varejo, indicador-chave da demanda do consumidor, subiram 4,6% na comparação com o mesmo período em 2024. Além disso, as estatísticas de exportação anunciadas na segunda-feira por Pequim superaram todas as previsões, com um crescimento em termos anuais de 12% em março. A guerra comercial ameaça prejudicar a frágil recuperação econômica da China. Abalada por um consumo abaixo do ideal e uma crise de dívida no antes crucial setor imobiliário, o país asiático não conseguiu recuperar o dinamismo anterior à pandemia de Covid-19.
Os analistas externos consideram que os últimos indicadores positivos serão ofuscados em breve pelo impacto das tarifas. A China pediu hoje para que os Estados Unidos parem com as chantagens tarifárias. O presidente chinês Xi Jinping prometeu cooperação para combater o protecionismo. A China pediu que os Estados Unidos parem de ameaçar e chantagear. A guerra comercial entre as duas grandes economias mundiais levou Washington a impor novas tarifas de 145% aos produtos chineses, que respondeu com impostos de 125% para todas as importações americanas. O gigante asiático reagiu nesta quarta-feira às declarações da véspera da Casa Branca, que transferiu para a China a responsabilidade de dar o primeiro passo para reduzir as tensões da disputa. A posição da China tem sido muito clara. Não há ganhador em uma guerra tarifária ou comercial. A China não quer lutar, mas não tem medo de lutar. Se os Estados Unidos realmente querem resolver os assuntos mediante diálogo e negociação, deveriam deixar de exercer pressão externa, deixar de ameaçar e chantagear e falar com a China sobre uma base de igualdade, respeito e benefício mútuo. Apesar da disputa, a China cresceu 5,4% no primeiro trimestre deste ano. O resultado, melhor que o esperado, ainda não reflete os efeitos da escalada tarifária lançada em abril. Em viagem pelo Sudeste Asiático, o presidente chinês Xi Jinping pediu mais cooperação para enfrentar o choque à ordem global. Diante dos choques à ordem global e à globalização econômica, China e Malásia vão apoiar os países na região para combater a contracorrente de confrontos geopolíticos, assim como contracorrentes de unilateralismo e protecionismo. Juntos vamos garantir prospectos brilhantes para a nossa família asiática. Na segunda-feira, as estatísticas de exportação anunciadas por Pequim contrariaram todas as previsões, com um crescimento interanual de 12% em março, que os analistas atribuem à acumulação de pedidos anteriores ao anúncio das novas tarifas de Trump em 2 de abril. Devido a essa nova realidade, autoridades chinesas alertaram de um entorno econômico global complexo e grave que vai precisar de políticas macroeconômicas mais proativas e efetivas. E Donald Trump iniciou hoje conversas com o Japão para negociar as tarifas impostas pelo governo norte-americano. O Japão foi atingido por taxas de 24% sobre as exportações para os Estados Unidos. E a justiça peruana condenou o ex-presidente Ollanta Humala a 15 anos de prisão após considerá-lo culpado por lavagem de dinheiro e recebimento de propina na construtora brasileira Odebrecht e também do governo venezuelano para as campanhas de 2006 e 2011. Um tribunal peruano condenou o ex-presidente Ollanta Humala a 15 anos de prisão. Ele foi considerado culpado por lavagem de dinheiro ao receber contribuições ilegais da construtora Odebrecht e do governo venezuelano para suas campanhas de 2006 e 2011. Humala, de 62 anos, é o segundo de um total de 4 ex-presidentes implicados no escândalo de corrupção da empresa brasileira no Peru. A decisão é de primeira instância e a defesa do ex-presidente já confirmou que vai recorrer. A Odebrecht, cujo escândalo de suborno e corrupção envolveu vários países da América Latina, admitiu em 2016 ter distribuído dezenas de milhões de dólares em subornos e doações ilegais de campanha no Peru desde o início do século XXI. Encerrou mais de 3 anos de audiências contra este ex-tenente-coronel de centro-esquerda que governou o Peru de 2011 a 2016. Segundo a promotoria, o escândalo também envolveu os ex-presidentes Alan Garcia, que se suicidou em 2019 antes de ser preso, Pedro Pablo Kuczynski e Alejandro Toledo. Toledo foi condenado em 2024 a mais de 20 anos de prisão por receber subornos milionários em troca de obras em seu governo. E a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, também condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desembarcou hoje, quarta-feira, em Brasília, após receber asilo do governo Lula. A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil nesta quarta-feira em um avião da Força Aérea Brasileira. Ela recebeu asilo político do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A justiça peruana condenou Heredia e seu marido, o ex-presidente peruano Ollanta Humala, na terça-feira a 15 anos de prisão. O casal era acusado de receber contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht e do governo venezuelano em 2 campanhas presidenciais. Humala foi preso. A chancelaria peruana informou na terça-feira que Heredia esteve na embaixada brasileira para solicitar asilo e que, após negociações, ela e seu filho mais novo receberam salvos-condutos para viajar a Brasília. Os promotores acusaram Humala e sua esposa de lavagem de dinheiro por supostamente ocultarem o fato de que receberam 3 milhões de dólares da Odebrecht para sua campanha presidencial de 2011. Segundo a acusação, durante sua campanha fracassada de 2006, o casal também teria desviado aproximadamente 200 mil dólares enviados pelo então presidente venezuelano Hugo Chávez por uma empresa de seu país. A guerra no Sudão completa 2 anos sem solução pacífica. Mais de 13 milhões de pessoas já foram deslocadas. A guerra civil no Sudão completa 2 anos. Um conflito que matou dezenas de milhares de pessoas, provocou o deslocamento de 13 milhões de habitantes e desencadeou a pior crise humanitária do mundo, sem uma conclusão pacífica à vista. Os combates neste país do leste da África começaram em abril de 2023 entre o exército oficial, liderado por Abdel Fattah al-Burhan, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, lideradas por Mohamed Hamdan Daglo, ex-vice de Burhan. Khartoum virou um campo de batalha em poucas horas, com cadáveres nas ruas e centenas de milhares de pessoas em fuga. A reconquista da capital pelo exército no mês passado representou uma virada após mais de 1 ano de derrotas. Muitos civis comemoraram o que consideram uma libertação depois de meses sob controle das Farc, acusadas de genocídio, saques e violência sexual. Reunidos em Londres, autoridades de países do leste da África e da Europa se comprometeram a mobilizar valores equivalentes a mais de 5 bilhões de reais em ajuda para o Sudão. Nenhuma das partes envolvidas no conflito compareceu ao encontro. There can be no military solution in Sudan. Only an immediate. Não existe uma solução militar no Sudão, somente uma imediata e incondicional interrupção das hostilidades. Acreditamos que isso será seguido por um diálogo inclusivo para acabar com a guerra. By an all-inclusive dialogue to end the war. Apesar da libertação de Khartoum, as Farc prosseguem com a ofensiva em Darfur, uma ampla região do oeste do Sudão, assolada pela fome, com o objetivo de conquistar El Fasher, a última capital regional ainda sob o controle do exército oficial. O número exato de mortos é desconhecido devido ao colapso do sistema de saúde sudanês, mas estimativas giram em torno de 150 mil mortos. Os dois lados foram acusados de atacar civis, bombardear residências e bloquear ajuda. Quase 25 milhões de pessoas enfrentam um cenário de grave insegurança alimentar e 8 milhões estão à beira da fome. Nós estávamos dormindo e as forças de apoio rápido invadiam nossas casas. Eles batiam em crianças, batiam em idosos, prendiam mulheres, idosos, até mulheres amamentando e grávidas. Batiam nos novos e nos velhos. Cometeram violação atrás de violação. Era comum que as pessoas fossem baleadas enquanto estivessem em casa. Se alguma pessoa morresse ou se ferisse, eles não ligavam. Os paramilitares anunciaram no domingo que tomaram controle do campo de deslocados de Zamzam, em Darfur, onde mais de 500 mil pessoas tinham encontrado refúgio. De acordo com a ONU, mais de 2 milhões de deslocados poderiam voltar para a capital nos próximos 6 meses, se as condições de segurança e as infraestruturas permitirem. E no próximo bloco, operação no Rio de Janeiro mira fraude nas eleições de 2024 e uma ação da polícia contra adolescentes que mutilavam animais em transmissões ao vivo. A Polícia Federal realizou hoje uma operação no Rio de Janeiro e em Minas Gerais para desarticular uma organização criminosa suspeita de obstrução da justiça, Caixa 2, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Entre os alvos da operação estão prefeitos de cidades do Rio e o presidente do Instituto Rio Metrópole. Segundo a Polícia Federal, foram identificados indícios de uso de recursos não declarados à Justiça Eleitoral para beneficiar candidatos nas eleições de 2024. A ação é desdobramento da primeira fase da Operação Teatro Invisível, deflagrada em setembro de 2024. Na ocasião, a PF prendeu 4 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que propagava informações e notícias falsas sobre candidatos à prefeitura de mais de 10 municípios do Rio de Janeiro. Os investigados destruíram provas, mas a PF encontrou novas evidências. Segundo a corporação, foram encontradas transações ilegais por meio de contas de passagem, uso de dinheiro em espécie, empresas com intensa movimentação financeira e aquisição de bens de alto valor. O grupo atuava pelo menos desde 2016 e, segundo a PF, as ações dos criminosos influenciaram no resultado de ao menos 3 eleições municipais. Um grupo criminoso investigado por tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios foi alvo de uma operação. Mais de 400 agentes estiveram envolvidos na ação. Mais de 400 agentes foram mobilizados para cumprir 60 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão em 11 estados brasileiros. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara criminal da comarca de Ipojuca. Segundo a polícia, uma das localidades abastecidas com entorpecentes era a praia de Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos de Pernambuco. O objetivo da operação é interromper a atuação da organização criminosa, reunir mais provas das atividades ilegais e responsabilizar os envolvidos. De acordo com as investigações, os líderes da quadrilha estavam espalhados por diversos estados e comandavam ações violentas em áreas controladas pela facção. O esquema de tráfico de drogas contava com rotas internacionais e tinha como centro de distribuição a região de Porto de Galinhas, com ramificações no Recife e na região metropolitana. As polícias civis de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte realizaram hoje uma operação contra um grupo de adolescentes que mutilava e até matava animais durante transmissões pela internet. Os mandados de busca e apreensão e 2 de internações provisórias contra adolescentes foram cumpridos em Belo Horizonte e Rio Grande do Norte. Nas apreensões foram encontrados notebooks, celular e um exemplar do livro Histórias das Guerras, dossiê especial Hitler, com um dos alvos. A investigação revelou um cenário que os investigadores chamam de perturbador. Transmissões ao vivo em redes sociais com conteúdo explícito de automutilação, tortura a animais e discursos de ódio, usados como forma de expressão de violência extrema e estímulo à radicalização juvenil. A Justiça do Alagoas condenou o influenciador digital Cleverton Pinheiro, conhecido como Kel Ferretti, a 10 anos de prisão pelo crime de estupro. Ele também vai precisar pagar uma indenização de R$50 mil por danos psicológicos à vítima. Esse caso aconteceu em junho do ano passado, em uma pousada de Maceió. Os rodoviários de Manaus mantiveram a paralisação de 30% da frota nesta quarta-feira. Mais de 300 mil usuários foram afetados. A iniciativa foi do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, após uma decisão judicial autorizar a greve dos trabalhadores do transporte público. A reivindicação dos trabalhadores é o reajuste salarial de 12% e a permanência do espaço dedicado aos cobradores em ônibus de algumas empresas. Usuários que estavam no Terminal 3, localizado na zona norte de Manaus, reclamaram que neste segundo dia de greve os ônibus demoraram mais tempo para chegar do que no primeiro dia, e que também houve tumulto para entrar nos coletivos. Segundo a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, 70% da frota tem que circular nos horários de pico, das 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Já para os demais horários, a circulação tem que ser no mínimo de 50% dos ônibus, sob pena de multa de R$60 mil por hora de descumprimento. A Justiça também proibiu qualquer bloqueio nas garagens das empresas ou qualquer ação que impeça o livre funcionamento do serviço público essencial, devendo eventuais manifestações ocorrer a no mínimo 150 metros das entradas dos estabelecimentos. Tanto o sindicato quanto os representantes da prefeitura estão em negociações. A deputada federal Erika Hilton afirmou hoje que vai acionar a Organização das Nações Unidas contra o governo dos Estados Unidos, após receber um documento com o gênero masculino atribuído a ela.
Em janeiro, o presidente americano Donald Trump assinou um decreto que não reconhece pessoas trans no território dos Estados Unidos. Durante o discurso de posse, o presidente disse que o governo dele adotará só 2 gêneros como política oficial, o masculino e o feminino. A deputada integrava uma missão oficial autorizada pela Câmara dos Deputados. Ela deveria palestrar no dia 12 de abril na Brasil Conference, em Harvard, nos Estados Unidos, mas ela cancelou a ida para o evento por causa do ocorrido. Segundo a deputada, o consulado norte-americano em Brasília desconsiderou a certidão de nascimento dela retificada e o passaporte brasileiro. Os 2 documentos atestam o gênero dela como feminino. Ela escreveu em uma rede social que a situação é um desrespeito, abuso e que viola um documento brasileiro. Ela lembrou também que, em 2023, a mesma embaixada havia emitido o visto dela respeitando a identidade de gênero presente nos documentos apresentados. E a seguir, a OMS anuncia acordo histórico sobre combate a pandemias e o indiciamento do jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Cinco anos depois que a Covid-19 começou, o mundo caminha para um plano global de enfrentamento à pandemia. Um acordo firmado será debatido na próxima Assembleia Mundial da Saúde. Após 3 anos de negociações, os países membros da Organização Mundial da Saúde aprovaram um acordo histórico para enfrentar pandemias. O anúncio foi feito pela entidade nesta quarta-feira, noite de terça-feira no Brasil. Um comunicado ressalta que os Estados-membros da OMS deram um grande passo adiante em seus esforços para conseguir um mundo mais seguro diante das pandemias. O documento vai ser debatido na próxima Assembleia Mundial da Saúde, marcada para maio. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, disse que as nações do mundo fizeram história hoje em Genebra. O sanitarista etíope acrescentou que o consenso alcançado também mostra que o multilateralismo está vivo e bem, e que em nosso mundo dividido, as nações ainda podem trabalhar juntas para encontrar um terreno comum e uma resposta compartilhada a ameaças comuns. 5 anos depois que a Covid-19 começou a matar milhões de pessoas e devastar economias, um crescente senso de urgência dominou as conversas, em meio ao surgimento de novas ameaças à saúde, como gripe aviária, sarampo e ebola. O principal obstáculo nas discussões foi o artigo 11, sobre a transferência de tecnologia para a fabricação de produtos de saúde relacionados à pandemia, particularmente para o benefício dos países em desenvolvimento. Essa questão foi o motivo de inúmeras reclamações dos países mais pobres durante a pandemia de Covid-19, quando viram como os ricos acumulavam doses de vacinas e testes de coronavírus. Vários países onde a indústria farmacêutica representa uma parte significativa de sua economia se opõem à transferência compulsória e insistem em seu caráter voluntário. Chegou-se finalmente a um consenso sobre o princípio da transferência de tecnologia mutuamente aceitável. Representantes indígenas do Brasil, Canadá, Colômbia, países africanos e outras regiões se reuniram em frente ao Ministério das Relações Exteriores para pedir uma transição energética justa. O tema voltará a ser discutido na COP30, em novembro. Indígenas fizeram um protesto do lado de fora do Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira em Brasília, meses antes da Conferência Climática COP30 da ONU, marcada para novembro em Belém do Pará. Segundo os manifestantes, parte da faixa que eles seguravam, que trazia a frase "Brazil, lead the just energy transition", em português, "Brasil, lidere a transição energética justa", foi pintada com cinzas dos recentes incêndios que afetaram a Amazônia. Além dos brasileiros, participaram do ato indígenas de várias partes do mundo, como Canadá, Colômbia e países africanos, por exemplo. A COP, o Fórum das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, já acontece há mais tempo do que tenho de vida, e ainda não estamos vendo resultados. Portanto, estamos aqui hoje para exigir uma transição justa e equitativa e para que os povos indígenas estejam na vanguarda dessa transição. Não vamos parar até obtermos as soluções que estamos buscando para nossas comunidades e nossos líderes. Então, hoje nós sofremos os impactos, a poluição, o assassinato de lideranças, a destruição da floresta, dos animais, da biodiversidade. Nós que somos os primeiros impactados e muitas das vezes nós não somos os primeiros a serem ouvidos. Então queremos exigir essas reivindicações nesse momento aqui. Você pode explicar
Do lado de dentro do Palácio do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, abriram um módulo de clima do Programa de Formação de Lideranças Indígenas na Política Global do Instituto Rio Branco, a Academia Diplomática do Brasil. O programa é resultado de uma parceria entre os ministérios e busca fortalecer a participação dos povos indígenas em fóruns internacionais de negociação e tomada de decisão. Durante o evento, também foi assinado um acordo de cooperação técnica para a concessão de bolsas de estudo para candidatos indígenas ao concurso de admissão à carreira diplomática do Instituto Rio Branco. Mais de 4.000 indígenas se reuniram na aldeia Marajaí, no Amazonas, para 6 dias de jogos, dança e shows culturais. A terceira edição do evento acontece até o próximo sábado. Comunidades indígenas de todo o Brasil se reuniram na aldeia Marajaí, no Amazonas, para celebrar a terceira edição dos Jogos e Danças Interculturais Indígenas de Alvarães. A cerimônia de abertura contou com um revezamento simbólico da tocha, com líderes comunitários passando a chama de mão em mão. Até mesmo uma pira foi acesa, como acontece nos Jogos Olímpicos. O encontro tem como objetivo fortalecer a defesa dos territórios indígenas, resgatar tradições ancestrais e promover a preservação ambiental. Sob o tema Protegendo a Mãe Terra, mais de 4.000 participantes de 16 aldeias fazem parte dos Jogos, iniciados na segunda-feira e que vão até sábado. As comunidades começaram a empenhar de resgatar a cultura, a dança, o grafismo, o arco e flecha, a sarabatana, várias outras coisas que estavam totalmente esquecidas, né? E a gente vai passando por nossos netos, nossos filhos, e isso é nossa cultura, e fala a nossa língua, tudo é nossa cultura. Dançar, canta da nossa língua, resgatando, repassando para os nossos netos. O jovem indígena é importante por causa da demarcação, para chamar a atenção, para o povo ver que a gente está se mobilizando, que a gente estamos juntos, que estamos lutando por isso aí, tá? Pela demarcação das terras. E é isso que nós queremos. Todas as noites dos Jogos, delegações das comunidades indígenas apresentam danças tradicionais em grupo. A programação também inclui mais de 13 competições esportivas e uma série de shows culturais liderados por líderes comunitários conhecidos como tuxauas. Daí os patrocinadores por acreditar no nosso trabalho, no nosso empenho. Ninguém duvida da inteligência e do senso de grupo dos elefantes. Essa semana, um terremoto em San Diego só reforçou a percepção e gerou uma imagem curiosa sobre uma união da espécie. Imagens de câmeras de segurança mostram a reação curiosa de um grupo de elefantes durante o terremoto que atingiu o sul da Califórnia. Os animais do San Diego Zoo Safari Park estavam espalhados pelo recinto na hora do tremor de 5,2 de magnitude na segunda-feira. Ao sentirem o fenômeno, os elefantes se juntam e formam um círculo de alerta para proteger um membro mais jovem da manada. De acordo com veterinários, a situação destaca a reação natural contra situações percebidas como ameaças pela espécie. O Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou que o epicentro do terremoto foi localizado 4 quilômetros ao sul de Julian, no condado de San Diego, a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o México. O sismo também foi sentido na cidade mexicana fronteiriça de Tijuana. O tremor ocorreu às 10 horas e 8 minutos locais, 14 horas no horário de Brasília. A Polícia Federal indiciou o jogador de futebol Bruno Henrique do Flamengo por envolvimento em um esquema para manipular apostas esportivas. A Polícia Federal recomendou a acusação do jogador do Flamengo Bruno Henrique por suposta fraude esportiva para beneficiar familiares que tinham feito apostas online. O atacante é suspeito de ter forçado um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Brasileiro em 2023. Membros da família teriam tido essa informação antecipadamente. A fonte da polícia confirmou a veracidade do que foi divulgado até o momento pela imprensa. Depois da decisão policial, o Flamengo afirmou em nota que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública e defendeu a presunção de inocência do jogador.
As suspeitas são referentes à derrota por 2-1 para o Santos, partida disputada em Brasília em novembro de 2023, na qual o atacante recebeu um cartão amarelo por uma falta e, posteriormente, um segundo por ofender o árbitro, fazendo com que fosse expulso do jogo. A polícia encontrou várias mensagens no celular do irmão de Bruno Henrique, em que ele pedia para ser informado sobre um planejamento para um possível terceiro cartão amarelo. O atacante respondeu, afirmando que teria sido orientado a levar advertência na partida contra o Santos. As suspeitas de manipulação de resultados têm abalado o futebol brasileiro, com investigações que têm como alvo os grandes clubes da liga mais poderosa da América do Sul. O Congresso chegou a criar uma comissão especial para investigar a questão. Hoje tem rodada do Brasileirão. Começou agora, há pouquinho, o Internacional e Palmeiras lá no Sul e também Corinthians e Fluminense na Arena Neoquímica. Mais tarde, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro e amanhã, você já sabe, a gente traz todos os resultados aqui para você. O Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite a todos e até amanhã.